Aleluia. Eu estava essa semana, recebi numa rede social, acho que foi, não sei se foi no Facebook, no WhatsApp, acho que foi no Facebook. E eu queria compartilhar algo com vocês que eu achei muito divertido por causa disso me chamou a atenção para algumas outras coisas que eu queria trazer para nós nessa noite, nessa tarde. Era um vídeo, e nesse vídeo a pessoa, depois eu soube, só complementando antes de falar, né? Depois eu soube que na verdade o vídeo era uma brincadeira, né? A introdução é uma brincadeira que o ministro faz antes da banda que está tocando tocar uma música, mas para quem pega o vídeo só no começo, assim como disponibilizado, você pensa que ele está falando alguma coisa realmente errada, mas é divertido porque o ministro ele começa a falar. Ele disse que naquela noite ele está ali para falar de Davi, mas aí o coração dele foi movido para falar de Danal. E que Danal era um homem muito valente, que Danal era um homem muito competente, que Danal era forte no Senhor, e que todos nós precisávamos aprender sobre Danal, e que nós íamos cantar sobre Danal. Segura o cabo, Danal! Então, na verdade, a música, ele estava introduzindo a música daquela música do hinário cristão, né? Solta o cabo, Danal, né? Então ele falou de Danal como se fosse uma pessoa. Achei muito divertido aquilo, ri demais inclusive. Mas depois eu descobri que ele mesmo estava brincando, não estava falando sério, né? Seria verdadeiramente uma aberração, né? Mas o que é que me chamou a atenção? Me chamou a atenção foi a música. Eu me lembrei da música, fazia tempo que eu não ouvia. E aquela música me chamou a atenção para algumas coisas. Eu fui ler a letra dela e na verdade eu queria que essa música nos ministrasse nessa tarde. Eu vou trazer algumas coisas que o Senhor me levou a trazer, algumas coisas ligadas a essa música, já que é uma música muito conhecida, muito antiga, né, do hino, né, da harpa cristã. E eu queria que o louvor desse toque ela aí hoje, para a gente compartilhar algumas coisas. Aleluia. Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo partou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus.
Ele ouviu crer, mesmo sendo em tribulação. E quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro ser. E solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. E solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia. Nota 10. Aleluia. Pedi para eles tocar, pedi hoje de tarde. Só vê se dá para tirar só do cabo da nau lá. Não, pode deixar. Então tá bom. Foi nota 10, gente. Obrigado, tá? Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Então, como eu falei, quando eu lembrei de Danal, né? Danal é uma figura, né? Então, quando eu lembrei de Danal, me lembrei da música. E fui olhar a letra da música. Fazia tempo que eu não ouvia a letra da música, não ouvia a música, nem prestava atenção na letra. E queria compartilhar algumas coisas sobre isso nessa tarde. A música ela começa falando o seguinte, não sei se você memorizou bem a letra, não, talvez não, porque a gente não passou a letra ali no telão, mas a letra, o primeiro refrão da música, ela diz o seguinte: ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Então, queridos, sabe, quando a gente tem essa imagem aqui, né, das ondas do mar, com forçado contra nós, a gente pensa logo em problemas, né? Alguns problemas, algumas aflições que na vida que existem na nossa vida. Mas sabe, em nenhum lugar da palavra Deus declara que nós não deixaríamos de ter aflições na vida, né? Nós temos aflições na vida, passamos por aflições na vida. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está em linha com o Senhor, quando você está sendo bem sucedido com o Criador, naquilo que Deus tem para a sua vida, pode ter uma certeza também, que problemas virão. Porque o diabo ele não vai ficar satisfeito de jeito nenhum quando você está sendo bem sucedido na palavra de Deus. Quando você está sendo bem sucedido naquilo que Deus tem para você. Então os problemas virão. Agora, o Salmo 34, não precisa você ir lá não. No Salmo 34, no versículo 19, eu não sei se você já conhece ele decorado, mas diz assim: o justo passa por muitas adversidades. Algumas versões diz aflições. Mas ele continua e diz assim: mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Né? O Senhor o livra de todas. Então, quando nós olhamos essas adversidades, na verdade, nós temos que começar a ver essas adversidades, essas ondas que estão batendo,
de uma perspectiva diferente. A gente tem que começar a perceber essas adversidades de que o nosso caminho em Deus ele está indo bem. Porque as adversidades vêm. Agora, nós precisamos lembrar da promessa de que o Senhor nos livra de todas. Amém? Nós não devemos e nem podemos ficar presos às adversidades. Amém? Nós não devemos ser escravos dessas adversidades, mas devemos confiar na promessa do Senhor que já somos livres de todas elas. Amém? Então, essas adversidades, na verdade, nós precisamos entender elas mais como degraus. Nós vamos entender essas ondas aqui como obstáculos na nossa frente. Né? Aqui está falando da nau, não é isso? Os obstáculos da nau são o quê? Ondas. Todo obstáculo para um barco são as ondas do mar. Né? São os ventos que formam as ondas, aquilo ali são obstáculos. Mas se você se imaginar na Terra, obstáculos seriam obstáculos no seu caminho, alguma barreira, alguma pedra, alguma coisa. Então você tem que começar a ver aquilo não do ponto de vista de ser verdadeiramente uma pedra para o seu tropeço, mas como um primeiro degrau para você continuar subindo. Amém? Então, as adversidades vêm, mas você tem que olhá-las como degraus para o seu crescimento. Essa atitude em relação à adversidade é que vai nos garantir se nós seremos vitoriosos ou se nós seremos fracassados. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. É importante que você entenda isso. É importante que você entenda que a sua atitude é o que importa na hora das adversidades. Não é se a adversidade vem ou se ela não vem. Nós já vimos aqui no Salmo, quando o Senhor diz que a adversidade vem, que a aflição vem. Não é porque Ele está fazendo uma promessa que a adversidade vem, que a aflição vem. Não, Ele sabe que o mundo jaz no maligno. E porque o mundo jaz no maligno, nós estamos no mundo, e o maligno não nos quer ver bem-sucedidos, essa adversidade vai chegar. Então a adversidade não é algo que vai deixar de ter na sua vida, mas eu me lembro, tem um livro do pastor Kenneth Hagin, que ele está falando sobre justamente isso, sobre problemas, e ele disse que um irmão chegou para ele e disse: irmão Hagin, eu queria que o senhor orasse comigo, para que eu não tivesse mais problemas na minha vida. Eu disse: pois não, amado, vamos orar. Ele impôs as mãos sobre o Senhor e disse: Senhor, eu oro para que você tire a vida desse irmão agora mesmo. Espera aí, irmão Hagin, espera aí. Não é assim não. Eu disse: não, meu irmão, mas para não ter aflição tem que ir para o céu agora. Não dá para ficar aqui. Não tem como ficar aqui sem ter as aflições. Agora, glória a Deus, porque a promessa de Deus é que nós somos libertos de todas elas. É que nós passamos por essas aflições, mas nós somos livres de todas elas. Amém? Aí é onde entra o refrão, né, da música. A música diz: solta o cabo da nau. E da nau, amados, não é o nome do personagem, viu? Só esclarecendo para vocês que a nau é o barco, né? Então, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Então, quando nós soltamos o cabo é o que está amarrando a nau, não é isso? A nau, se você não sabe, é um grande barco, né? Então é um barco grande, um navio, um barco realmente de grande porte, não é um barquinho. Então, quando o barco está preso no cais, ele está preso com cabos, né? Aquelas cordas, aqueles cabos. Para você navegar, para o barco navegar, aqui está dizendo que no primeiro estrofe da música está dizendo que Cristo o caminho abriu. Então você, para andar no caminho que Cristo abriu, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Soltar o cabo, né? Você tem que soltar o cabo. Pegar os remos, ou seja, começar a navegar, né? E navegar como? Navegar com fé em Jesus. Amém? Aí o refrão ele continua: e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estás. Então, amado, quando nós decidimos, quando nós vemos o caminho, quando o caminho está aberto na nossa frente, nós sabemos que esse é um caminho aberto pelo Senhor para a nossa vida, nós precisamos simplesmente soltar o cabo que nos prende aonde nós estávamos e seguir em frente por aquele caminho, porque nós sabemos que seguindo em frente naquele caminho que foi aberto pelo Senhor, nós sabemos que com Ele ele estará, com nós Ele estará,
e a bonança se fará, porque com ele nós andamos seguros. Amém? É tremendo isso, não é verdade? E tem outra estrofe da música que diz: trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Então, quando o diabo ele vem te assustar, mas preste atenção nisso, quando o diabo ele vem te assustar, você se vê na iminência de um fracasso, nós precisamos nos lembrar da posição que nós estamos em Cristo, amém? Nós precisamos nos lembrar dessa posição. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 2. O Salmo 2 ele tem a ver com essa estrofe, porque fala da montanha eu no mestre te vê, amém? O Salmo 2 ele diz assim, todos lá? Aleluia. Porque, no verso 1, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, ou seja, lá no monte, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho. Então, amados, quem é que está no monte nos olhando? O Senhor. E quem está no monte nos olhando, sendo o Senhor, ele nos olha e nos olha aqueles que estão nos atingindo com que olhar? Caçoando, amado, porque Deus sabe que o diabo ele não pode te atingir. Ele não pode te atacar. Amém? Aleluia. De duas uma, ou você ainda está com fome, porque está perto da hora do jantar e você não lanchou direito, ou você não está entendendo. Amado, veja só, quando o diabo vem trazendo tribulações para a sua vida, Deus vê da onde ele está, que essas atribulações estão vindo, e sabe o que ele faz? Ele ri. Mas ele não ri, não é porque você está sofrendo, não, amados. Ele ri porque ele sabe a sua condição. Ele sabe que você está hoje sentado à direita de Deus, juntamente com Cristo, porque é assim que está escrito no livro de Efésios, quando Paulo teve essa revelação e nos passou, que hoje nós estamos na situação que Deus viu Jesus, queridos. Amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra diz que Cristo está à direita de Deus e nós estamos com Ele. Amém? Aleluia. Então, quando barreiras se levantam para nos bloquear, para bloquear o nosso caminho de vitória, o que nós não podemos fazer, amado, é ficar parado diante dessa barreira, esperando a derrota chegar. Amém? Nós não podemos ficar parados diante das adversidades, esperando a derrota chegar, porque nós não estamos já vivendo essa condição. Nós vivemos outra condição no Senhor. Em Cristo nós vivemos outra condição. A condição de derrotado, amado, é a condição do pecador. O pecador, ele vive uma vida derrotada, porque ele é pecador. Porque ele ainda não aceitou a vitória que vem em Cristo para a vida dele. Agora, Deus quer que o pecador continue derrotado? Não. Deus quer que o pecador tome posse da vitória que já o pertence. Amém? Quando nós vimos aqui nos Salmos que Deus estava lá no trono, caçoando daqueles que estavam tentando afligir Jesus, mas Deus diz: olha, proclamarei o meu decreto. E ele disse: tu és o meu filho, olhando para Jesus. Jesus, quando subiu aos céus, amados, ele nos levou junto. Isso é uma verdade espiritual, amado. Você pode não ver, ou melhor, nós não vemos, mas você precisa crer nessa verdade espiritual. Amém? Não pode ser algo que você despreze. Nós, como cristãos, nós não podemos desprezar as verdades que a palavra diz a respeito de nós, quer você entenda ou não. Amém? Quer você entenda ou não.
O importante é que mesmo sem você entender por enquanto, você creia. Você receba. Você diga ao Senhor assim: Pai, eu não entendo isso. É interessante que essas revelações, essas verdades da palavra, quando foram dadas pelo apóstolo Paulo, até para eles mesmos que viviam naquela época, era difícil entender. O apóstolo Pedro é que fala disso. Se não me engano, é na carta de 2 Pedro. Eu acho que é em 2 ou em 2 Pedro, ou em 1 Pedro, não sei, que ele diz assim: olha, o irmão Paulo, quando escrevia, já escrevia coisas difíceis para nós entendermos. Ou seja, você pode ter coisas que você não entenda hoje acerca da revelação da palavra para a sua vida, mas você precisa tomar uma posição em você mesmo e dizer assim: eu creio nessa verdade para a minha vida. Não entendo muito bem ainda não, mas eu creio. Sabe, amado, quando você toma essa posição, a revelação ela vem para o seu coração. E vai chegar o momento em que você vai entender aquelas verdades para você. Amém? Aleluia. Nós precisamos nos ver onde realmente estamos e declarar com ousadia o que a palavra diz a nosso respeito. Amém? É por isso que nós precisamos crer naquilo que a palavra diz sobre nós. Porque se você não conhece, você não crê. Se você não conhece, você não crê. Se você não crê, você não vai viver aquilo que a palavra tem para você. Amém? Aleluia. No livro de 1 João, no capítulo 4, diz assim, ó: filhinhos, seu apóstolo João escrevendo: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. É desse jeito, amado, que Deus te vê lá do trono. É por isso que Deus está lá no trono, rindo das tentativas do inimigo em te atingir. É por isso que Deus está lá no trono, vê você olhar para as trevas e naquele primeiro momento você assustar com as trevas, se assustar com uma tempestade, como a música diz, mas você ter a certeza de que o Senhor está com você, te sustendo de todas as coisas. Amém? Aleluia. Porque o Senhor está ao teu lado, levando com você a nau. Amém? Aleluia. Glória a Deus. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, diz: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Amém? Queridos, a graça de Deus, ela sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vez eu estava ministrando aqui e eu disse um negócio que eu vou dizer de novo para vocês. Às vezes eu tinha vontade de ser aqueles ministros labareda de fogo, né? Que dá 2 cangapés, dá 3 saltos soltos aqui em cima do púlpito e todo mundo vibra e todo mundo dá uma glória a Deus. Mas sabe, amados, eu não sou, né? Então, a gente tem que se conformar com essas coisas. Mas é importante que essas verdades aqui, elas estejam implantadas no seu coração. Amém? Porque João disse que nós já vencemos o mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Paulo diz que nós, pela graça de Deus, nós já somos conduzidos em vitória por Cristo. Amém? Então essa é a nossa realidade, amado. Essa é a realidade da nau quando começa a navegar pelo meio da tempestade. Quando ela começa a navegar no meio da tempestade, que sabe que aquele caminho quem abriu foi Cristo. Você lembra da primeira estrofe da música? Que o caminho quem abriu foi Cristo. Então quando ele começa a navegar naquele caminho, ele sabe que nada pode acontecer. Amém? Se lembra de Jesus, quando estava no barco e a tempestade começou? E ele continuou dormindo. Amado, Jesus, ele tinha uma certeza na vida dele. Ele sabia para que ele tinha vindo. Amém? E ele estava ensinando isso aos discípulos. Ele sabia para que tinha vindo. Ele tinha um propósito aqui. Então ele sabia que aquela tempestade, ela não era a hora da vida dele como humano se encerrar naquele momento. Então os discípulos que estavam com ele aqui naquele barco começaram a ficar preocupados com a tempestade. Porque o barco começou a se encher de água, porque o barco ia afundar, a tempestade estava muito forte. E eles acordaram Jesus e diziam: mestre, não te importa que a gente morra? Aí ele manda a tempestade parar.
e depois dá uma bronca nos discípulos, né? Vocês estão com a fé muito pequenininha. Vocês têm que melhorar esse negócio. Então, queridos, o que Deus, isso é, a gente precisa pegar essas histórias, que são histórias, algo que realmente aconteceu na vida de Jesus e que traz verdades espirituais para a nossa vida. A tempestade está vindo, você está se afogando com a tempestade, mas a palavra diz que você, primeiro, você já é vitorioso, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E o que é que está faltando, amado, para a tempestade, para você se livrar dessa tempestade? Está faltando tão somente crer. Está faltando crer, somente, sabe? Não estou puxando a sua orelha, não, de jeito nenhum, viu? Que essa ministração não é para vocês. É para vocês poderem aprender e levar para outras pessoas. Amém? Aleluia. Aleluia. O outro refrão da música diz assim: podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Amém? Então, a Bíblia, ela foi escrita por homens, inspiradas pelo Espírito de Deus, e fala acerca de Deus, não é isso? E é Deus se revelando para nós. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, queridos, Deus ele é um só, do primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia. Amém? Do primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, verso 1 até o último. Apocalipse capítulo 20, 22, 23, por aí. Né? Esqueci agora. Então ele é o mesmo, ele não muda. Agora o que é interessante aqui? É que a música diz o quê? Que ele fez maravilhas sem par. E no deserto ele fartou aquele povo. Amados, eu não sei se você está lembrado, mas quando os israelitas passaram 40 anos no deserto, você imagina o que é 40 anos? Eu não tenho 40 anos ainda. Estou pertinho, mas não tenho ainda. Então, 40 anos é muito tempo. Naquele tempo que eles passaram 40 anos no deserto, não faltou comida para eles nenhum dia. Nenhum dia. Deus supriu eles de comida todos os dias. E sabe o que é mais interessante? Eu tenho roupas em casa que com um pouco mais de 1 ano, 2 anos, assim, já começa a ficar velha, já começa a ficar feia, tem uns furos, uns negócios. Sabe o que aconteceu no deserto? A roupa deles não se desgastou. Por 40 anos. Você imagina o que é isso? Hoje em dia não ia dar muito certo porque você fica logo aborrecido da roupa, né? Sim, a roupa tá velha, já tem que comprar uma roupa nova porque tá mais na moda. Como eles não tinham muito essa questão de moda naquele tempo, então eles ficaram super felizes porque eles passaram 40 anos e a roupa deles não se desgastaram. No deserto, hein? No deserto. E a palavra diz o que para nós? Que Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Amado, Deus é o mesmo. Deus, ele do mesmo jeito que ele supriu Israel, ele almeja, ele deseja, ele tem ansiedade em te suprir em todas as coisas. Amém? Ele quer isso para você. O desejo de Deus é que nós possamos estar supridos de todas as coisas. Por que é que seria diferente hoje com o que foi com Israel? Não poderia ser diferente, porque a palavra é uma só. Deus é um só. Deus não muda. E o que é mais interessante nesse versículo é que diz o quê? Que ele não muda e que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Tremendo isso, né? Que coisa maravilhosa. Amado, não existe nada de ruim, não existe nada de que vá te fazer mal nessa vida, não existe nada que venha para causar dano à sua vida. A tempestade, amado, que a nau estava enfrentando, ela não foi causada pelo Senhor. Ela não é causada por Deus hoje na tua vida. Amém? O que é que Deus faz? É o contrário. Deus pega a tempestade, Deus pega as ondas batendo sobre a nau, mas Deus diz o que? Olha, solta o cabo e começa a navegar, porque eu abri o caminho para você navegar no meio da tempestade. Amém? O caminho ele é aberto por ele, amado. Não importa. Sabe o que é que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu quando os israelitas deixaram
o Egito? O que foi? O Mar Vermelho se abriu. Não é isso? Foi o primeiro grande livramento. O primeiro grande livramento foi a saída deles do Egito, né? Mas depois que eles já estavam marchando como nação, ali para sair da posse do faraó, o que é que aconteceu? O mar se abriu. Existia tribulação de um lado, que era um paredão de água, né? Eu não consigo, às vezes, só quem já assistiu aquele filme Os 10 Mandamentos, né? Que é muito antigo, mas você tem mais ou menos, mesmo com os efeitos especiais da época, mas você tem mais ou menos uma noção do que seria. Um paredão de água do seu lado, um paredão de água do seu lado e o exército do faraó vindo atrás. Então tinha o quê? Adversidade por todos os lados. Só não tinha adversidade aonde? No caminho. O caminho estava livre. Né? Foi o caminho que o Senhor abriu para eles. Amado, Deus sempre tem um caminho aberto para a nossa vida. Deus sempre nos prepara o caminho para nós irmos em frente, para nós seguirmos em frente, sem que a adversidade possa nos pegar. Amém? Sem que as aflições possam nos parar. Como diz, as aflições vêm, mas a aflição ela não pode te parar. A aflição ela não pode ser a pedra, o obstáculo que vai te parar. Se a onda está na frente, um caminho irá se abrir para você passar por ele. Amém? Aleluia. E outro refrão que a música fala diz assim: quando pedes mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder e teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Aleluia. Então, só um pouco diferente do que o autor da música escreveu, nós hoje sabemos, ou pelo menos temos essa revelação por causa da palavra, que a fé, na verdade, a ser acrescida em nós, não é Deus que vai fazer isso, né, amados? Deus não vai acrescer fé em nós. Por quê? Porque a palavra já diz como é que a fé vem para nós. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Como é que se ouve a palavra? Meditando, né? Então, à medida que você se dedica à palavra, à medida que você se dedica ao estudo da palavra, à medida que você toma tempo com Deus, a fé vem para você. Então, nesse ponto aqui, a gente vai desprezar um pouquinho a música e ficar com a palavra. Então a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Agora, diz também que uma medida de fé, a palavra também diz, está em Romanos no capítulo 12, no verso 3, que uma medida de fé já foi dada a todos nós. Né? Existe uma medida de fé em nós, porque senão nós não teríamos a fé para crer em Jesus, não é verdade? Um dia nós éramos pecadores, mas nós entendemos e nós cremos que Jesus fez algo maravilhoso por nós. E a palavra diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca, ele é salvo. Então, como é que você creria se você não tivesse uma medida de fé dentro de você para crer? Então, você tem essa medida de fé dentro de você. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai, por meio da palavra, por meio da meditação na palavra, você vai fazer medida de fé crescer em você. Amém? Aleluia. Essa medida de fé vai crescer na sua vida para quê? Porque mesmo nas tribulações, Deus, amados, ele se alegra em ver a medida de fé crescendo na sua vida. Ele precisa, ele almeja ver em você uma medida de confiança nele. Amém? Porque quando nós agora é importante que a gente entenda que até à luz da palavra mesmo, a nossa construção em fé, ela não pode ou ela não deve ser no meio da tribulação. Porque no meio da tribulação é mais complicado. Se lembra a parábola da casa que foi construída na rocha, Jesus ensinando? Então você vai construir uma casa na rocha para ela poder ficar mais firme. Para quê? Quando a tempestade vier, não derrubar a sua construção. Agora, se você já estiver no meio da tempestade, fica mais difícil de você construir. Eu não sou engenheiro, mas eu tenho certeza de que se alguém aqui for engenheiro ou entender de construção, vai saber que é muito difícil você fazer uma construção no meio da chuva, no inverno, né? No nosso inverno aqui, que é um inverno chuvoso, no meio da chuva, com o piso todo molhado, é difícil você fazer o alicerce da casa, é difícil fazer tudo no meio da tempestade. É ou não é?
precisa nem ser engenheiro para saber disso. Né? É difícil você construir algo no meio da tempestade. É a mesma coisa conosco. É difícil nós construirmos algo em fé. É difícil nós construirmos aquele alicerce de fé que Deus quer para a nossa vida, queridos, se nós deixarmos para construir isso no meio da tempestade. Né? Então, o que é que a música diz? Que você precisa soltar o cabo para você navegar, porque você sabe que já existe um caminho que foi feito por Cristo. O que é que isso quer dizer? Que você já está crendo que aquele caminho existe. Então, isso é que é importante. Que você creia que esse caminho já existe e que esse caminho não pode te tirar do propósito de Deus para a tua vida. Amém? O que a letra da música diz é que mesmo no meio da tribulação, a palavra de Deus ainda funciona. É difícil você construir algo no meio da tribulação? É, mas é possível. É difícil, mas é possível. Você vai ter mais trabalho. O que é importante você saber? É que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da tribulação, você não pode desanimar. Mesmo no meio da tempestade, você deve buscar construir aquilo que vai te tirar daquela situação. Amém? Você precisa da palavra para te tirar daquela situação. Amado, não existe nenhuma forma de sair se lembra lá quando a gente viu no Salmo 34, quando diz que o justo passa por aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Como é que o Senhor nos livra de todas, amado? O Senhor nos livra de todas pela fé. Né? O Senhor nos livra de todas pela fé. Então, você precisa estar com a sua fé forte para que você seja livre das aflições, mesmo quando as aflições vierem. Agora, se você resolver se tornar forte em Deus no meio das aflições, Deus também vai te tirar daquela situação. Agora é mais complicado. Amém? Eu só me lembro, não tem jeito, né? Eu estou ministrando, eu só me lembro de Apocalipse, né? Só me lembro das coisas que estão por vir, né, amado? Porque a gente quando tem conhecimento das coisas que estão por vir, a gente sabe como vai ser difícil. A gente sabe que a igreja, nós, a igreja do Senhor, vamos ser arrebatados para estar com Deus antes da tribulação acontecer, que vai ser um período de grande aflição na terra. Mas sabe, aquelas pessoas que continuarem aqui e aquelas pessoas que crerem em Jesus durante a tribulação também alcançarão a vida eterna com o Senhor. Mas vai ser muito complicado. Vai ser uma vida, como a própria palavra diz, vai ser uma vida muito. Vai ser com uma tribulação muito forte. Né? A tribulação vai ser grande. Agora, pessoas crerão em Jesus naquele período. Mas você prefere se alicerçar, se fundamentar a sua vida no meio da tribulação ou antes da tribulação? É claro que antes da tribulação, né? Não resta dúvida para isso. Agora, quando nós podemos realmente viver esse milagre de navegar na bonança e andar sobre as ondas? A música diz o quê? Quando a mão de poder o teu ego tirar, né? Essa parte eu gosto. Então, quando nós deixamos morrer, ou seja, quando nós deixamos a mão poderosa de Deus matar o nosso eu, né? Como a própria música diz, matar o nosso ego, né? Matar quem você é para que Jesus viva em você, para que Cristo viva em você. Né? Esse ego, quando nós pretendemos viver fazendo as coisas do nosso modo, fazendo as coisas do nosso padrão, controlando o nosso próprio destino. Amado, esse é o eu que precisa morrer para que você tenha uma vida bem sucedida no meio da tempestade, para que o teu barco, para que a tua nau passe bem pela tempestade. Amém? O que é que a palavra diz? Olha, e no livro de Mateus, Jesus dizia assim, no capítulo 16, no verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes as pessoas ficam meio que sem querer entender de propósito esse versículo, porque acham uma coisa muito pesada, né? Tome a sua cruz. Aí você pensa logo em tudo aquilo que Jesus passou na cruz. Será que eu vou ter que passar por tudo aquilo? Sabe, mas não é bem isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que você precisa deixar de ser você mesmo
para segui-lo, para fazer aquilo que ele está mandando você fazer, para fazer aquilo do modo como ele está mandando você fazer. Amém? Lá no livro de... Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, quando ele estava lá no Jardim das Oliveiras, ele orou assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso que Jesus falou. Sabe, amado, nós precisamos aprender com Jesus todo o nosso modo de viver. Amém? Não é difícil. Não é difícil. É uma questão de nós querermos. É uma decisão nossa. Matar o nosso eu, matar o nosso ego, para viver como Deus quer que a gente viva. Como é? Da forma como Ele tem preparado para nós. E essa forma está na palavra. Agora você não vai saber nunca como é viver a palavra se você não conhece a palavra. Amém? Você precisa conhecer a palavra. Nós, como cristãos, precisamos conhecer a palavra. Amém, queridos? Nós podemos viver uma vida caminhando para o céu. Recebemos Jesus, nascemos de novo, estamos caminhando para o céu, vamos chegar na eternidade, glória a Deus, vida eterna junto com Jesus. Mas sabe, amado, apesar dessa passagem que nós temos aqui ser temporária, quantos anos vivemos? 80, 90, 100? Alguns chegam um pouco mais do que isso, mas não muito, né? Dos 100 é um negócio já no limite, né? Então, o que seria 100 anos para a eternidade? Nada, né? 100 anos para a eternidade não é nada. Sabe, Deus ele não quer que você viva, Deus não quer que você comece a viver a eternidade quando você chegar na eternidade. Deus quer que você comece a viver a eternidade quando você nasce de novo. Porque a sua eternidade, ela é a eternidade, ela está lá. Tá bom, hein? Acho que essa é a posição que eu pego aqui, né? A sua eternidade, ela já está espiritualmente estabelecida. E você pode aprender a viver essa eternidade aqui na terra mesmo. Amém? Você pode viver essa eternidade aqui. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, o apóstolo Paulo diz assim, ó: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí eu não trouxe o resto do versículo para eu também não dizer que eu também estava puxando demais a orelha de vocês. Depois você dá uma olhadinha lá. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Mas não deixe de ler, não. No Romanos, no capítulo 6, no verso 4, diz assim, o apóstolo Paulo também falando: portanto, fomos sepultados com ele. Olha que coisa tremenda, né? Nós já fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus! Nós fomos sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele e nós estamos prontos, amados, para viver uma vida nova. Nós estamos prontos para viver uma... Deixa eu trocar. Bonito cantor. Aleluia. Nós precisamos viver, amados, aprendendo a viver essa vida que Jesus, que Deus já preparou para nós lá na eternidade. Nós precisamos aprender a viver ela aqui. Amém? Nós precisamos tomar posse, na verdade, dessa vida aqui. Aleluia. Então, da mesma forma, nesse capítulo 6 ainda do livro de Romanos, no verso 6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, Paulo aqui estava dando uma verdade absoluta para nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Ou seja, nós hoje, queridos, nós só vivemos uma vida de pecado e por causa disso a tempestade vem e as ondas começam a bater na nossa nau de forma que possa afundá-lo, se nós quisermos, porque nós não somos mais escravos do pecado. O pecado é que faz a aflição vir e te derrotar. Então, a gente já sabe que a aflição não vem porque você está vivendo uma vida justa diante do Senhor. Ela pode vir por causa disso, porque o diabo ele não quer te ver efetivo.
O diabo ele não quer te ver vitorioso. E ele usa as ferramentas que ele tem no mundo para te parar. Agora, como Deus nos livra de todas, Deus precisa da nossa parte para que ele possa nos livrar de todas. E qual é a nossa parte? Não sermos mais escravos do pecado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós não somos mais. Nós só fazemos se quisermos. Amém? Aleluia. E no verso 11 desse mesmo capítulo 6 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, o que determina a nossa vitória é nossa capacidade, amado, de deixar morrer o velho homem, né? Que faz as coisas do seu jeito, do seu modo, indo para os planos que o velho homem mesmo traçou e resolve fazer a vontade de Deus. O que é que o refrão diz? Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Sobre as ondas poderás andar. Amém? Aleluia. O que o Senhor tinha para nos trazer, Ele já trouxe. Amém? O que o Senhor tinha para nos falar sobre essa música, Ele já falou. Eu queria só chamar o louvor novamente para a gente tocar essa música de novo. Pode ser? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica em pé, queridos. Aleluia. Vamos cantar com alegria? Ela é bem alegre nessa música. Aleluia.